A palavra no capítulo 23, o versículo 34, fala: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha para mim, igreja. O tema dessa palavra fala da necessidade de uma profunda espiritualidade. Esse momento que Jesus estava e pediu para o Pai que perdoasse, porque aqueles guardas, aqueles capitães, aquelas pessoas, que estavam naquele momento colocando ele na cruz para crucificá-lo, eles recebiam a ordem de outras pessoas. Aquele soldado estava recebendo ordem daqueles sacerdotes, daquelas pessoas que tinham conhecimento, daquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus. Então aqueles homens que estavam fazendo tal ato de estar crucificando Jesus, realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas quando Jesus diante dessa crucificação, de tanto sofrimento, tanto espiritual como no seu emocional, Jesus diante de tanto sofrimento que ele sabia que iria passar, pastor Jesus, ele estava tão forte espiritualmente que Jesus conseguiu ver Deus. Ele estava, tinha aquela multidão de pessoas, todo mundo olhando, vendo Jesus sendo crucificado, mas aquelas pessoas só conseguiam enxergar aquele homem, aqueles 3 homens crucificados, sendo crucificados na cruz. Era uma multidão, mas os olhos daquela multidão só enxergavam aqueles 3 homens crucificados. E Jesus, nos tempos de hoje, ou naquele tempo mesmo, imagine você sendo crucificado, você ainda tem condições emocionalmente de você enxergar as coisas espirituais como Jesus estava enxergando. Naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia, aquela multidão não conseguia enxergar, a não ser aqueles 3 homens na cruz. Mas só Jesus, ele conseguiu enxergar o Deus Todo-Poderoso e o Pai. E naquele momento, diante de tanto sofrimento, diante de uma crucificação, Jesus ele ainda teve amor e teve entendimento e teve uma visão espiritual de falar para o Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Imagine uma pessoa diante de tanto sofrimento ainda se compadecer daquelas pessoas que iriam te crucificar, que iriam levar você à morte. Isso quer dizer que às vezes nós devemos enxergar as coisas não de uma maneira carnal. Nós precisamos começar a pedir direção a Deus, sabedoria a Deus, para que a gente consiga passar pelas situações, mas enxergando as coisas como Jesus enxergou, vendo as coisas da mesma forma que Jesus viu. Às vezes você passa por uma situação e você acaba esquecendo que Deus é um ser espiritual maior, que Ele enxerga todas as coisas, está vendo todas as coisas, e você pode ter certeza que Deus não vai deixar você sofrer sozinho. Deus sempre estará, mas aquela palavra nos ensina, Jesus fala: se você crer, você tem que levanta e anda. Mas essa palavra fala que nós temos que crer. É isso, pastor? Se você crer,
levanta e anda, mas você precisa crer. A sua fé te curou. Jesus fala que quando você tem uma fé, você pode ter certeza que você crê, e se você exercer a sua fé, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, e Deus vai transformar a sua vida. Quem crê nessa palavra? Então, na vida da gente, às vezes falta o quê? Às vezes você crê e ter fé não é aquilo que nós vemos, né? As pessoas falam, não, pastor, eu tenho fé, né? Mas a fé dele é no que ele está vendo, mas a fé não é aquilo que você vê, a fé é aquilo que você não enxerga. Abraão, ele correu e lutou contra a esperança, isso, pastor? Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te indicar, você vai para um lugar, certo? Que eu vou te direcionar, que eu vou te guiar. Larga seus familiares, larga tudo. Deus falou para Abraão, larga tudo. É isso, pessoal? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te indicarei. Se você perceber, Abraão, ele morava num lugar, tinha um pai rico, morava num lugar de conforto. Abraão, quando o pai dele viesse a falecer, a herança seria tudo dele. Os amigos de Abraão moravam tudo naquele lugar. Então Abraão estava diante, né, pastor, de um conforto. Poxa, eu vou largar minha casa, minha parentela, meu pai é rico, aqui é a cidade onde eu estou, eu conheço todo mundo, todos são meus amigos, todos, e por que eu tenho minha esposa, Saraí, por que eu vou largar de tudo? Vou largar tudo e vou para um lugar onde eu não vi, onde eu não conheço e onde eu nem sei aonde é. Vou largar tudo isso para mim ir num lugar onde eu não conheço, onde eu não sei. Mas só que quando não se trata de exercer a fé é aquilo que você tem que crer. Por isso que a palavra fala, vai na fé. Porque quando você vai na fé, Abraão foi na fé. Abraão ouviu a voz de Deus e Abraão tomou posse da palavra, pegou a mulher, pegou seu sobrinho e foi embora. Mas só que quando Abraão, pastor, chamou, quando Deus chamou Abraão, Deus também fez uma promessa, né? O nosso Deus, ele te chama, te dá uma missão, e o nosso Deus faz o quê? Uma promessa. O nosso Deus é um Deus que, né, ele dá a missão, mas ele também, ele faz a promessa. Ele falou para Abraão, vai, porque eu vou fazer de ti uma grande missão. Deus te dá a missão, mas Deus também te dá a bênção. Deus te dá a missão, mas Deus também faz a promessa. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Para aqueles que creem, para aqueles que exercem a fé, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos que crer, nós temos que acreditar e nós temos que saber que se você perseverar, se você lutar, se você se afirmar na presença de Deus, a Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, a Bíblia ensina que Deus, ele além de libertar o povo do Egito, Deus fez uma promessa que daria uma terra que mana leite e mel. Então, além de nosso Deus ser um Deus libertador, o nosso Deus também é um Deus de promessa. Então, quando você crê e acredita na palavra de Deus, Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história e Deus faz de você um homem valente, uma mulher valente, e você pode ter certeza que Deus, ele consegue mudar a sua vida e a sua história.
E o nosso Deus é tão misericordioso que nosso Deus falou o quê? Contudo, Jesus, diante daquele sofrimento, falou: Pai, perdoa. Diz, porque não sabe o que fazem. Às vezes nós temos que perdoar nosso amigo, nosso irmão, nossa mãe, nosso pai. De repente, por alguma atitude que foi feita, a esposa perdoa o marido perdoa a esposa, porque às vezes você toma atitude, mas a atitude que você toma de um erro que você comete é porque você está na carne, você está vendo as coisas de uma forma natural, uma coisa, você enxerga as coisas, vive a vida de uma forma carnal, e aí você comete vários erros na sua vida. Você comete várias situações que quando você para e pensa, você fala, não era eu. Mas quando você tem a libertação do Espírito Santo, tudo aquilo fica para trás. E a Bíblia fala, que se quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, tudo se faz novo na sua vida, Aí existe o quê? Existe uma renovação, pastor? Renovação de mente, renovação de atitude, renovação de pensamento. Aí você se torna, deixa de ser uma criatura, passa a ser um filho, passa a ser, aí a pessoa olha para você e fala, poxa vida, eu olhava para você, via você era tão diferente, mas agora eu olho para você e eu vejo que alguma coisa mudou na sua vida. Eu vejo que alguma coisa na sua vida está diferente. É porque quando o Espírito Santo nasce dentro de você, quando o Espírito Santo faz moradia dentro de você, há uma renovação até na sua face, As pessoas olham para você e as pessoas falam, poxa vida, olha para você, fala, poxa vida, você é cristão? Você é crente? A melhor coisa é quando acontece isso, de você estar indo no lugar ou em qualquer lugar, você passar e as pessoas, desculpa eu te perguntar, por gentileza, pois não, você é crente? Porque você parece crente, olha que bonito. As pessoas reconheceram Jesus na sua vida, porque foi reflorecido, o Espírito Santo, e as pessoas estão começando a enxergar Jesus na sua vida. A sua família olha para você e fala assim, poxa vida, mas eu estou sentindo que você está diferente. Poxa, você parece que está, estou sentindo você mais calmo, está mais tranquilo, estou sentindo, sua fisionomia está mais bacana, está legal. Você gritava, xingava, falava palavrão, mentia, qualquer coisa estourava, mas eu estou sentindo que algo mudou na sua vida. Aí você olha e fala assim, sabe o que mudou na minha vida? Eu conheci Jesus Cristo e hoje se fez tudo novo na minha vida. E quando você chega a esse momento, que você reconhece, as pessoas começam a reconhecer, você é um visitante, eu vou fazer uma visita na igreja, depois de visitante passa a frequentar a igreja, e depois você tem uma necessidade, não é isso, pastor, de ser batizado. Você fala, eu quero mais, eu preciso mais, eu necessito mais. E aí você, aquela sede vai crescendo, você olha para o pastor, precisa de alguma coisa, estou aqui à disposição, e você começa a querer viver mais do Espírito Santo, você começa a viver mais das coisas de Deus, ser mais participante das coisas de Deus. Você tem sede de estar na presença de Deus, você tem sede de ajudar a obra de Deus, você quer mais, você quer estar presente, você não vê a hora de chegar ao culto. O culto chega às 7, começa às 7h30, você 7 horas já está ali na igreja, querendo ajudar o pastor, vendo se precisa de alguma coisa. Você já começa realmente a viver o sobrenatural de Deus. E quando você começa a viver o sobrenatural de Deus,
a sua vida é totalmente edificada e transformada na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, eu dei essa mensagem hoje, para que Deus possa, tocar no seu coração, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, porque viver o sobrenatural de Deus é a vida eterna e a salvação. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Todos nós estamos aqui como passageiro. Você nasce, cresce, morre. Isso aí é uma certeza. Isso é a única coisa que tem a certeza, que você nasce, cresce e você morre. Mas só que na presença de Deus a morte é louca. Viver na presença de Deus é louco morrer. Viver, é sofrimento. Mas morrer é louco. O apóstolo Paulo fala, porque viver, na presença, viver nesse mundo aqui, você sofre, você chora, você é humilhado, você, vive uma verdadeira escravidão, mas você tem a sua missão, tem que cumprir, tem que perseverar, tem que lutar, cai, levanta, é parente criticando, é vizinho, é no trabalho, é na rua, é uma luta constante, mas só que se Deus trouxe você, enviou você, e Ele também deu uma missão, mas muitos preferem viver fora da arca do que viver sob a cobertura de Deus, aí sofre dobrado. Muitos pedem a salvação, muitos pedem a vida eterna por não ouvir a voz de Deus, mas quando você está na presença de Deus, está sob a cobertura de Deus, você passa por tudo, mas sob a cobertura de Deus, sob a mão de Deus, aí você passa pela prova dando glória a Deus. Passamos pela prova dando glória a Deus. Não é de mata só um leão, pastor? É só um leão por dia ou é vários leões? Todos os dias aparece uma situação que você tem que tirar, do seu caminho e prosseguir. Não pode voltar para trás. Tem essa pedra, eu vou desistir. Tem esse problema, eu vou desistir. Essa situação, eu vou desistir. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais força. Eu vou voltar para o mundo. Eu vou fazer as mesmas coisas que eu fazia. Não estou nem aí não, eu vou para a igreja, eu oro, mas parece que não acontece nada, você se engana. Quando você vem para a presença de Deus, quando você está sob a cobertura de Deus, o Satanás não tem poder sobre você. Mas pastor, como que eu estou sob a cobertura de Deus e ainda passa por tudo isso? Se fosse assim, Jesus era filho de Deus, sim ou não? Jesus era primogênito, sim ou não? Jesus. Mas só que quando Jesus se apresentou e falou que ele vinha, e Deus olhou para todo lugar, não achou ninguém, Jesus se apresentou e falou, não, eu vou lá pagar o preço. E Deus era pai, ele era o primogênito. Mas só que você vai? Vou. A missão é essa: salvar o povo de Israel. Mas só que foi fácil? Foi humilhado, bateram na cara, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, falaram em Jesus, confundiram ele como demônio. Jesus passou por tudo que nunca eu, você e ninguém nesse mundo, ser humano, poderia passar. E no final, eles pegaram Jesus, ponharam uma cruz nas costas de Jesus e humilharam Jesus. Mas tudo que Jesus passou, mas Jesus teve um momento que Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sim ou não, pastor? Porque Jesus, ele estava com a sua alma angustiada. Jesus, ele sabia o que ele iria passar. Ele já sabia que não ia ser fácil, naquela crucificação. E chegou um momento que Jesus falou, Pai, por favor, me ajuda. Se for possível, é fácil. Mas daqui a pouco Jesus caiu em si e falou, não, eu vim para isso. Se Jesus desistisse, o projeto de Deus tinha se falido. Se não tinha sido cumprido. Se Jesus desistisse, ele não tinha tirado o pecado do mundo, Satanás tinha vencido.
Porque Jesus não cumpriu o sofrimento, a missão que Deus tinha entregado na mão dele, ele não cumpriu, ele não conseguiu concluir. Mas só que Jesus falou, não, mas que não seja a minha vontade, mas sim que seja feita a tua vontade, eu vou para cima. Jesus foi humilhado, crucificado, mas só que quando Jesus morreu, Satanás deu risada. Você precisa ver. Quando Jesus deu o último suspiro, Satanás olhou assim e viu para você, falou, aí, venci. Satanás, o que Satanás não entendeu é que além de Jesus ter vencido Satanás no céu, expulsado Satanás do céu, Jesus também venceu Satanás aqui na terra. Entendeu? Aí quando ele deu o último suspiro, foi direto para o céu, não. Ele foi lá no inferno, tirou a chave da morte da mão de Satanás, entregou nas nossas mãos e falou, está consumido, a minha, a sua, a nossa vitória. Satanás foi derrotado no céu e Satanás também foi derrotado na terra. A partir daquele momento, em Romanos capítulo 8, fala que nenhum pecado há para aquele que crê em Jesus. A partir daquele momento, foi pago. Deus foi pago por mim, por você, por nós, está pago. Mas só que nós temos que crer, perseverar, continuar, para que o pecado não venha se acossar novamente na nossa vida. Porque eu pago o preço, eu pago a dívida, e você vai de novo lá e faz a dívida de novo. Eu não paguei a dívida não está paga, então acabou. Não existe mais dívida, porque eu paguei a dívida. Mas agora, se você ir lá e pegar e fazer uma nova dívida, aí já não é comigo, porque eu paguei a dívida, mas você voltou lá e fez uma dívida novamente, que é o pecado, você vai continuar devendo novamente na mão de Satanás, porque Satanás fala o quê? Eu não tenho nada a ver, né, pastor? Você quer? Satanás não ofereceu tudo para Jesus? Satanás ofereceu, mas Jesus repreendeu ele, sim ou não? Sai daqui, Satanás. E aí ele teve que fugir. Então, Jesus pagou, mas cabe a você permanecer. Cabe a você querer, cabe a você pegar sua cruz, seguir em frente e ser feliz. Estar com Jesus é ser feliz. Estar com Jesus é estar em paz, com dinheiro ou sem dinheiro. Com Jesus não tem esse negócio. Hoje, certo, eu vou, tem casa, tem arroz, mas não tem feijão. Glória a Deus que tem arroz, vamos comer arroz, pô. Hoje não tem R$1 no bolso, glória a Deus, se hoje não tem, amanhã tem, pô. Eu não tenho carro, não tem problema, vai de ônibus, vai a pé, mas quem tem Jesus, caminha e anda de qualquer jeito, porque com Jesus, você é mais que vencedor. Então você dá glória a Deus em todos os momentos da sua vida. Se tiver dinheiro, glória a Deus. É bacana, mas se não tiver dinheiro, glória a Deus também. Se tiver arroz e feijão, mistura o bife, glória a Deus. Mas se tiver só arroz, glória a Deus também. Se tiver carro, amém. Mas se tiver a pé, andar de ônibus, glória a Deus. Em qualquer momento da sua vida, você tem que glorificar o nome do Senhor. Porque a nossa vida é que nem o tempo. 2 dias atrás estava com sol, sim ou não? E já faz 2 dias que está chovendo. Mas não estava sol, todo mundo estava, meu Deus do céu, que sol, né? Aí daqui a pouco começa a chover. Aí hoje está frio, daqui a pouco, no outro dia está calor. E a nossa vida é que nem um tempo. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, e nada como um dia após o outro. Hoje eu não tenho dinheiro, mas amanhã eu tenho dinheiro. Hoje não tem mistura, mas amanhã tem mistura.
Hoje eu não tenho carro, mas amanhã Deus cooperar ter um carro. Então hoje eu estou doente, amanhã eu estou curado. Hoje eu estou passando por alguma situação, mas amanhã Deus me alivia. Então, qualquer momento, todo dia vai ter um problema, mas só que nós superamos. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida. E quando nós temos Jesus na nossa vida, você pode ter certeza que Jesus, ele sustenta aquele que é seu. Fique em paz, Jesus, Deus, ele não vai te deixar sozinho. Às vezes você passa por julgamento dentro da sua casa, do seu filho, do seu pai, sua mãe, briga, fica tranquilo. Está indo para a igreja agora, virou crente, os amigos falam, virou crente, está indo para a igreja, virou um crentão ali, você fala, irmão, vem comigo, estou indo para a igreja, estou me sentindo muito bem. Não liga para o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Mas uma coisa você tem que ter certeza, que você tem que lutar pela sua salvação e tem que lutar pela sua vida eterna. Porque eu estou lutando aí, vou continuar lutando. Aí quando chegar no dia eu quero ver todo mundo lá, né? Quero ver meus irmãos tudo lá. Nós vamos, cada um que vai chegando lá, vai ficando no seio de Abraão. E aí daqui a pouco o Senhor Jesus nos prometeu que vai ter a segunda ceia. Poxa, imagina você encontrar Moisés, Abraão, Daniel das cobras do leão, Sadraque, Mesaque, Abidineiro, todo mundo lá na mesa, e Jesus sentar lá e falar, agora sim, tá? A mesa está completa. E você vê todo mundo na mesa. Na segunda, nós vamos participar da ceia hoje do Senhor aqui na terra, porque a Bíblia fala, né, pastor, que enquanto nós estivermos aqui, toda vez que nós se reunir para ceiar, comer do corpo e tomar do sangue de Jesus, ele estaria ali. Então a ceia é algo que é um compromisso de Jesus com nós. Toda vez que nós ceiar, ele desce. Toda vez que for fazer a ceia, participar, fazer a nova aliança com Jesus, ele está presente. Então hoje, Jesus está presente, que foi a promessa da Bíblia, é a marca de Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus fez o quê? Se reuniu com os seus discípulos. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus se reuniu com os seus discípulos e Jesus partiu o pão e entregou o vinho. Repartiu. Antes dele, reuniu, que nem nós estamos aqui. Jesus reuniu os seus discípulos, estava chegando a hora. Aí ali ele começou a conversar. Ele falou que um ia trair, aí não, eu não vou trair. Ele falou que outro ia negar. Pedro falou, eu não vou negar. Ele falou, antes de o galo cantar 3 vezes, você me negará. Não, eu morro junto com o Senhor, então vamos ver. O outro vai me trair, eu não vou, o outro eu não vou. Daqui a pouco beijou por causa da moeda. E ali dentro, não foi pessoas, viu, pastor? Não foi pessoas que estavam fora da igreja. Não foi pessoas, porque Jesus não ceiou com o mundo. Jesus ceiou com os discípulos. Senão Jesus, se fosse para ceiar, Jesus tinha chamado todo mundo, foi? Mas Jesus chamou quem? Jesus chamou os discípulos para ceiar com ele. Nós temos que se tornar discípulos de Jesus, né? Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que procurar, buscar o nosso batismo. Nós precisamos querer mais para se tornar um discípulo, porque Jesus ceiou com os discípulos. E aí, dentro dos seus próprios discípulos, Jesus foi para ele. Mas era necessário, né? Era necessário que sirva como exemplo, que às vezes dentro da sua casa, dentro, né, dos amigos, as pessoas que nós confiamos, nunca imaginamos, ali, vai sair alguma coisinha ali, entendeu? Às vezes, né, Pedro comia, bebia, viu os milagres de Jesus, negou, você, onde nós estamos falando isso, né? Você parece com Jesus.
Eu acho que eu já te vi com Jesus. Eu não, que isso? Eu não. Mas eu acho que era você, porque você parece aquele povo lá dos hebreus. Eu não. Ele negou. Mas os judeus viram que ele parecia com Jesus. Mas ele negou. Mas depois daquilo, ele se converteu. E foi chamado, falou: Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aí ele teve a verdadeira, aquele momento que Jesus fitou os olhos em Pedro, que ele falou que Pedro iria negar ele. Aí quando Jesus fitou os olhos dele, que ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, Pedro abaixou a cabeça, chorou, e naquele momento Pedro chegou e teve a grande conversão da vida dele. Ele entendeu que ele era fraco, ele entendeu que ele precisava do Espírito Santo de Jesus, que mesmo diante dele pensar que ele não tinha um bom pensamento, eu não vou negar, eu vou, mas ele não conseguiu, mas ele se converteu. Quando Jesus morreu, ele falou: eu vou voltar para a minha cidade e vou voltar a pescar novamente, eu vou começar a pescar. Jesus apareceu e falou: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus falou: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Tu sabes, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. A partir daquele momento, Pedro seguiu em frente, foi pregar, e mais de 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Isso que eu quero dizer, não é só para me dar uma breve palavra, um versículo, mas Deus, às vezes, Ele quer falar, aí nós temos que dar liberdade, porque eu não me mando em mim, nem o pastor se manda nele, é o Espírito Santo que manda em nós. Às vezes você fala: agora só, mas ele fala: não, estou certo. Mas que Deus possa abençoar cada irmão. E hoje Deus deu um presente para vocês, de vocês estarem aqui, porque não é nós que estamos presenteando a Deus, é Deus que escolheu você. Deus, Ele tem, o mundo está oferecendo milhões, é isso, pastor, de coisas. Hoje é que dia? Domingo? Tem tanta coisa no mundo para ser feita, tantos convites para ser feitos, tantas pessoas falando: você vai fazer o que na igreja? Amanhã é feriado, pô. Não lá, vou tomar um negocinho para ter um papo. Mas não. Vocês fizeram que nem Maria. Escolheu a melhor